E graças a Deus, cumprimentamos vocês mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. A minha convidada nessa tarde é a irmã Cris. Ela veio, como disse ela mesma, importada lá de São Pedro, né? De São Pedro, está aqui para ministrar a palavra, para contar os feitos do Senhor na sua vida, viu, Cris? Amém. Então, seja bem-vinda e obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente na Rádio Aliança. Amém. Hoje, um dia especial, né? A gente está começando o mês de junho e eu começo com uma convidada especial para vocês aqui, para trazer algo especial. E eu acredito que tem algo quentinho do coração de Deus para o nosso coração. Amém. O microfone é seu, querida. Glória a Deus, graça e paz, todos que nos ouvem e nos assistem aqui nessa tarde maravilhosa. Amém. Tarde de bênção aqui em Botucatu. Eu vim importada de São Pedro visitar meus pais e honrar, né, a Deus, o ministério do Senhor, né, com a paz do Senhor, uma saudação maravilhosa aí da parte de São Pedro. Nós somos da Igreja Shekinah de Deus, Templo dos Milagres. Trabalhamos na obra lá, né, com o Senhor, para o Senhor. Família, graças a Deus. E nós viemos para o congresso de jovens que nós tivemos aí esse final de semana maravilhoso. Deus operou sinais e maravilhas, esteve no meio de nós, né? Foi tremendo, né? Batismo no Espírito Santo, pessoas aceitando Jesus, foi muito lindo. E mais essa oportunidade de estarmos aqui, né, diante do Senhor, fazendo mais essa obra maravilhosa. Tá tudo certinho, vou mais pertinho isso. Aqui. Glória a Deus. O mais lindo da festa do crente, né? Porque tem gente que acha que a festa do crente é meio chata, porque não tem bebida, né, irmã? Então... Mas tinha vinho, e vinho do melhor ali no nosso meio. Verdade. O azeite sendo derramado. Amém. Olha, uma fartura de palavra, uma bênção mesmo. Foi Amém. Uma bênção, né? Glória a Deus. Os nossos meninos ali, né? A gente viu o pequenininho crescer na casa do Senhor e ali, bem desenvoltos, né? Desenvoltos fazendo a obra do Senhor, falando, né? Eu fiquei encantada de ver. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Né? Eu vim justamente por isso, porque nós conhecemos o ministério já há muitos anos. Meus pais, né, trabalham ali também no ministério junto com o pastor Benedito. E tem a minha sobrinha também, que é jovem, estava envolvida na obra. E aí eu conversei com o Espírito Santo de Deus e ele falou, vai, os meninos também. E está sendo uma honra. Amém. Glória a Deus. E aí nós já aproveitamos a presença dela aqui, né, para estar com a gente aqui. Então, Cris, fique à vontade, ministre aquilo que Deus te deu, a palavra do Senhor para todos nós e os nossos ouvintes que estão acompanhando pelo aplicativo, os que estão na live, os que vão assistir depois, né? E depois também tem o YouTube, o canal, tem a TV da rádio, né? Então essa palavra ela vai assim se expandir depois, né? Em nome de Jesus. Eu vou abrir com um testemunho, né, da minha vida. Meus pais estiveram aqui, eles deram testemunho, como foi, né, a conversão da minha mãe, o retorno do meu pai para Jesus, foi muito lindo, deu bastante audiência, né? Até eu assisti, chorei junto, e até meu pai falou, né, minha filha, Cris, veio para Jesus. E dentro, né, desse tema do Congresso dos Jovens de Seja Luz, né, eu vou dar esse testemunho maravilhoso. Eu vim para Jesus com 15 anos de idade, e assim, eu aceitei Jesus num dia, aceitei Jesus num sábado, um culto de jovens. Olha que importância que é o culto de jovens. Eu aceitei Jesus num culto de jovens. Depois de 7 dias, eu fui batizada no Espírito Santo. Eu fui batizada no Espírito Santo e Deus tem feito obra maravilhosa, sabe? Deus tem sido tremendo. Desde então eu nunca parei, o Senhor sempre agindo com sinais e maravilhas na nossa vida, na minha vida. Eu vim a casar, tenho 2 filhos na presença do Senhor, 2 homens santos, Amém. Né? O meu filho mais velho está com 22 anos, é um menino maravilhoso, é um homem maravilhoso, separado para o Senhor, santificado no Senhor. Nunca namorou, nunca teve namorado, nunca teve contato com ninguém e sempre na presença de Deus, nunca se desviaram. Eles não têm aquele testemunho, eu era do mundo, aconteceu, não. Nenhum dos dois, os dois sempre permaneceram nos caminhos, sim. sempre. E sempre buscando a presença do Senhor na igreja, engajado com a obra, onde eu ia, estão sempre juntos.
Então, assim, é uma honra muito grande. Mas falar, né, irmã, a gente falar que não passa por dificuldade, nós passamos por dificuldade, né, irmã? Passa. De casa, passa por dificuldade, os filhos, todos nós, né? Todos nós. Caminho de conversão também não é fácil. 15 anos vim para o Senhor, não é brincadeira, mas eu falo, a gente não pode desistir. É verdade. É que nem a irmã estava falando aqui, né? Se tiver um adorando o Senhor vai estar junto conosco. De repente, a gente pensa assim, nossa, eu tô sozinho, tô nesse momento aqui, não tem ninguém vendo, né? Mas Deus está nos assistindo. Amém, amém. Deus está conosco. Deus está sempre nos orientando. Ele está sempre presente. Ele é onisciente, onipotente, onipresente e eterno, né, irmã? Amém. Deus maravilhoso. E eu vou falar, não desistam, seja o que for. Quando eu vim para Jesus, a gente teve muitas dificuldades, né? Meu pai, minha mãe, foi toda uma tribulação. Ela contou aqui que depois quase um ano, hein? Foi quase um ano. Sabe o que eu achei interessante no testemunho deles? Que geralmente é a mulher que vem e luta pelo marido. A grande maioria, assim. Comigo foi assim, né? Eu lutei para ganhar meu esposo para Jesus. Mas ela não. Ela ficava resistente. Com o Chico lá orando, jejuando, ia para as vigílias, né? Buscando. E ela íamos resistente. Ao monte. Né? Muitas experiências, íamos ao monte. E aí agora, depois também, quando também ela foi alcançada, foi uma vez também, né? Foi. Pra valer. Foi. Primeiro foi meu pai, né, que retornou, depois eu fui para a igreja, aceitei o Senhor, batizamos todos juntos. Ai, que coisa linda! Eu tive a oportunidade de batizar antes, mas aí o que aconteceu? Eu aguardei para me batizar junto com a minha mãe e com o meu irmão. Então nós nos batizamos todos juntos. Já temos uma longa caminhada de fé. E Deus sempre operando sinais, maravilha nas nossas vidas. Deus é tremendo, né? O que não pode acontecer é o que eu falo, é desistir. Tem dificuldade, tem provação, tem luta, mas não podemos desistir. Você chegou a se afastar um pouco, Cris, ou não? Não, nunca me afastei. Algumas pessoas, às vezes, quando elas se convertem, elas acabam se afastando, né? E o pastor Benedito, eu gosto do meu pastor por ele falar dessa forma. Ele falou, eu não gosto de falar que a pessoa está desviada, né? Porque a pessoa desviou é porque ela estava no caminho do Senhor e ela foi para o caminho do mal. Ela ficou parada um tempo, ele usa assim, né? Ela está parada um tempo porque ela já conhece o caminho correto, né? Então, mas que você aí, talvez você não teve essa experiência de se entregar para o Senhor e permanecer, como a gente está vendo aqui, né? E ficar todo aquele tempo ali na presença de Deus. Então, que essa palavra nessa tarde possa tocar o seu coração e você retomar da onde você parou, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. No final você vai orar depois. Amém, em nome de Jesus. Afinal de contas, são tantas, né? São tantas frustrações que a gente passa na caminhada, de repente até ministerial, sabe? Quando eu vejo as cartas paulinas, muitas pessoas usam as cartas de Paulo, né, para poder falar com a igreja, o membro da igreja. Mas ali nas cartas paulinas a gente vê ele falando com a liderança da igreja, desse cuidado com o membro, com aquele que está se achegando, com aquele que está se aproximando, porque nem todo mundo tem o mesmo crescimento espiritual, né? Verdade. Cada um tem uma fase, como criança. Tem a fase quando é criança, depois é jovem, depois, né, adolescente, depois jovem, depois adulto, a maturidade. Então, assim, a gente, como é obreiro da casa do Senhor, a gente trabalha em prol da obra do Senhor, a gente tem que ter esse cuidado. E a pessoa que ela se afasta é que nem um filho, né? De repente você não tem tanto achego com aquele filho, ele escolhe né, tem as suas decisões, as suas escolhas, faz o seu plantio diferente, mas nunca vai deixar de ser filho, irmã. Nunca vai deixar de ser filho. Uma vez que nós nos achegamos ao Senhor, ele só deixa de ser filho se ele renuncia. Sim. Renuncia legalmente, verbalmente, renuncia, né? Aí o apóstolo, aquele que se afasta da presença de Deus. Mas eu creio que enquanto nós respiramos, ainda há tempo de voltar para o Senhor, há tempo de se aproximar do Senhor, de se achegar ao Senhor, de estar procurando um ministério que é o nosso perfil, porque é importante as pessoas que estão no nosso meio também, a comunidade, né, ali a comunhão dos santos, a palavra fala, onde nós nos sentimos bem. Era certo que
nós nos sentíssemos bem em todos os lugares. Mas não é sempre assim, porque ainda somos carnais, ainda somos homens, ainda estamos nessa terra. A gente sempre procura uma igreja que eu achei interessante essa palavra que ela usou aqui, né? O seu perfil. Seu perfil. Né? Porque tem vários. Quantas pessoas passou pela nossa igreja sábado e domingo? Sim, você estava lá, você viu sim, quantos perfis diferentes, né? Isso. Então, assim, às vezes aquele tem um que é mais pentecostal, né? O pentecostal que eu falo não é o que pula e que grita, tá, gente? É mais fervoroso e tal. Mas tem aquele que é mais quieto, mas não deixa de ser fervoroso. Não deixa de ser. Né? Então, mas procure mesmo uma igreja que seja o seu perfil. Visite. Né? Visite, faça visita no lugar onde você achar que é o seu lugar, a que você se identificou melhor, você fica mais perfeito, você não vai encontrar. Não, perfeito. A gente já adianta para você. Só o céu vai ser perfeito, né? Então, dentro disso que a irmã está falando, que perfeito, né, a gente não vai encontrar. Essa é a nossa missão aqui, é ensinar as pessoas ao quê? Que nós não buscamos a perfeição dos homens, mas nós nos aperfeiçoamos no Senhor. Verdade. Nós somos aperfeiçoados todos os dias entrando em comunhão, em louvor, em adoração com o Senhor. Mas eu não sei orar, sabe? Só de você pensar em Deus, entrar numa frequência assim da presença de Deus já é uma adoração. É verdade. Já é uma comunhão. Mas falam palavras tão bonitas. Não é necessário palavras bonitas, porque o Senhor, Ele não entende palavras bonitas. Ele o Senhor, olha o coração. Nós, homens, entendemos palavras, mas Deus entende o nosso coração. É verdade. O nosso adoração, a nossa alegria, o nosso choro, o nosso sentimento. Então não importa. O que eu queria dizer assim, Deus, Ele está nos assistindo, Ele está nos vendo, né? E perfeição só no céu. O que é importante? Nós estarmos reunidos para adorar ao Senhor, para nos fortalecermos. Porque também, olha, veja só, imagina um braseiro, né? Como a palavra mesmo fala, uma brasa fora do braseiro, o que acontece? Apaga. Eu tenho fogão de lenha lá em casa, então de vez em quando eu acende. Dá mais um friozinho de Botucatu. Ai, que delícia. De vez em quando como diz os meus parentes, falam, vamos lá que a Nice vai tacar fogo na boca do dragão. Então eu vejo as brasinhas, quando elas estão todas juntas, né? Você assopra um pouquinho, ela já volta a pegar fogo de novo na lenha ali, né? Mas se vai ficando distante, eu distraio um pouco, fico lá para dentro, pronto, você pode ver que o fogo está apagando, né? Você tem que estar cuidando e junto, senão apaga. É verdade. Então é importante. Lá a gente tem chama de manutenção da fé, né? Manutenção da fé. Porque lá a gente aprende a adorar, a gente aprende a glorificar, a gente aprende o que é o dízimo, o que é oferta, o que é semeadura, o que é uma batalha espiritual. A gente aprende muitas coisas. Aliás, sobre, né, os ouvidos espirituais, o coração, né? Porque a internet, ela tá aí recheada de coisa que muitas coisas elas não contribuem para o crescimento de um cristão. E às vezes a pessoa ela começa a falar, eu vejo ali, principalmente você falou a questão do dízimo, como a igreja é atacada nessa área, né? E o povo vai para a internet e fala assim de um jeito pejorativo, é falta de entendimento. Então assim, fica difícil. E daí aquele que não entende direito, ele acaba dando crédito para aquilo ali, porque a pessoa fala com tanta eloquência, com tanto que propriedade, né? Que pensa que está com propriedade. E aí, então fica difícil. Mas a igreja, lá a sua igreja, onde o seu líder espiritual, o que é bispo sobre as nossas almas, né? Que você falou lá com as cartas paulinas, vai te ensinar. Então, o nosso conselho, não deixe de frequentar uma igreja. Não, tá? por nada. Não deixe de frequentar. É importante. Eu trouxe meus filhos, assim, sempre na presença, né? O meu esposo, sempre a gente está dividindo, fazendo nosso momento com mesa. A gente fala momento com mesa, é uma refeição do dia, a gente sempre tá junto, dividindo, compartilhando. Pelo menos uma, e a nossa é a janta, né? E assim, é onde nós dividimos tudo, onde às vezes, irmã, a gente fica até 5 horas da manhã conversando. Ai, que delícia! Quando a gente vê, lendo, buscando, quando a gente vê que no outro dia, por exemplo, vai ser um feriado, um final de semana, a gente fica ali conversando, dividindo, né? E tem sido muita bênção esse momento, sem contar que todos os dias a gente ora, busca o Senhor.
faz a nossa devocional, Salmos 23, Salmos 91, mais um capítulo da Bíblia. Então, no mínimo 3 capítulos da Bíblia, no mínimo, todos os dias. E quando o Senhor nos chama também a jejum, a consagração, a gente está lá também. E isso tudo, todos nós temos acesso. Né? Que nem eu falei, a gente já fala da palavra envolvendo já o nosso testemunho, porque não é impossível. Todos nós temos acesso. É uma entrega, é quando a gente começa a andar em comunhão, começa a ter um relacionamento com Deus. O Pai, ele começa a nos instruir, nos ensinar, ele começa a tocar no nosso coração. E é uma fonte inesgotável, né? Amém. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Você começa a ler, a estudar, e você ouve. Quantas vezes você, na sua caminhada cristã, já ouviu aquela mensagem daquela mulher que perdeu a sua dracma? É verdade. Que foi ministrada ontem na igreja, né? Quantas vezes? E quantas vezes você ouviu daquela forma ali? É verdade. Né? Então, o Deus deu para aquele... O ministro da palavra de ontem, que estava ministrando a palavra ontem ali, Deus deu algo muito especial e diferente para ele, novo. Sim. Então, assim, quanto mais se estuda, mais se busca, mais o Senhor revela. É muito lindo. Essa luz, né, que ele colocou ali, né, bem colocado, o Espírito Santo de Deus, que revela todas as coisas, e ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E quando a gente fala que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, às vezes a gente acha assim que, nossa, é aquela coisa acusadora, né? Nossa, vai nos convencer do pecado. Não, é um amor tão grande que preenche o nosso coração, que ele vai falando, olha, não vai por esse caminho. É uma orientação tão diferente, que assim, não precisa ninguém chegar e te acusar, você fez isso, apontar o dedo, aquilo, tal, não faça. Não, o Espírito Santo vai assim, nos preenche com um amor tão profundo, que você fala, não quero mais fazer isso não me atrai mais. Isso é o convencimento do pecado. O convencimento do juízo é o quê? Seja o que for, Deus é na nossa vida, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele é Pai. O maior título que eu posso ver na palavra de Deus aqui é Pai. Pai. E o segundo maior título é Filho. Então Ele nos convence do juízo de Deus. Tem pessoas que falam quando falam, o juízo de Deus cai sobre aquela pessoa. O juízo de Deus cai sobre todos nós. Não é aquela A, B, ou C, ou D, é sobre todos nós. E a justiça de Deus, meu Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão justo que se a pessoa decidir, né, se desviar do caminho, no caso, ele está no caminho, mas ele para naquele caminho, Deus, a justiça dele é tão grande que Ele permite, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu. Você sai, sempre falo, da vontade diretiva e vai para a permissiva. Isso. Mas não sai do controle dele. Não sai. E as pessoas confundem isso, né? É interessante. E aí eu falo, Deus, Ele é maravilhoso, porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos convence. E o engraçado é que tudo que ele estava pregando ali, ele estava falando do Espírito Santo, da luz do Espírito Santo, que faz com que se encontre aquilo que está perdido. De repente, não é que nós estejamos perdidos, mas alguma situação na nossa vida nos fez nos perder, deprimir, entristecer, chatear, e causa até enfermidade, depressão. E aí, a dracma perdida é aquilo que fugiu, como ele mesmo colocou, do controle. Você está com controle de 100% das dracmas, 10% fugiu do controle. E o Senhor, Ele vai lá com a luz do Espírito Santo que é colocado, e essa luz do Espírito Santo não vamos nos iludir, porque também vem através das nossas vidas, do nosso testemunho, das nossas orações, da nossa comunhão com Deus, nos coloca ali, ou coloca a luz da vontade dele ali, e a gente consegue encontrar aquilo que está perdido. É verdade. Eu não sei, de repente, eu não tenho filhos assim que foram perdidos, mas de repente alguém tem algum filho, mãe, ou parente, né, ou pai, ou, né, que se perdeu, que se foi, de qualquer forma que for, que esteja afastado. O Senhor há de encontrar por nós. Ele vai nos trazer luz
e nos trazer a revelação de aonde foi perdido para ser achado, para ser encontrado em Cristo. Nem que seja no nosso coração. Ele vai trazer luz ao nosso coração para que nós possamos aceitar que se aquela dracma tem que estar sobre o nosso controle, vai estar sobre nosso controle. Amém, Jesus. Ele nos faz nos encontrar, né? A irmã tava falando aqui da palavra de onde, como foi bom, né, irmã? Quem não foi, perdeu. Mas tem a oportunidade de assistir na live, né? Tem, tá lá, tá lá. salvo. Né? Assista, vai ser bênção. Acompanhe. Eu vi que parece que foi feito pelo... Eu não fiz da palavra porque eu tinha feito várias lives, todas as participações, e também meu celular estava acabando a bateria, eu queria guardar para tirar umas fotos no final. E eu estava tirando várias. Agora, tem acho que pelo Facebook da Célia Correia, pelo Facebook do Reinaldo Moreira, que é o da Rádio Aliança também. E você pode procurar lá que você vai encontrar a pregação do culto de ontem, tá bom? A da Fernanda também, eu acho que a Fernanda fez, da Fer Correia, tá? Então você acompanha lá, que é uma mensagem maravilhosa, vale a pena. Vale mesmo. Vale a pena ver de novo. Porque para mim tá valendo a pena ainda. A gente está assim, né, revivendo a palavra, né? Nós estamos sendo renovados pela palavra. Quando a gente relembra até aquela unção que foi derramada, a gente começa a sentir novamente a presença do Espírito Santo, né? Ele se fazendo presente. Gostaria de dividir uma palavra. Amém, irmã. Vamos lá. Podemos dividir uma palavra? Eu não ia trazer esta palavra em específico, mas o Espírito Santo de Deus, ele é quem sabe. E ele muda todas as coisas, ele é autor de todas as coisas, né? Que encontra-se em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, eu vou estar lendo a partir do versículo 2. E o Senhor falou muito ao meu coração sobre tribulação, sobre pessoas que estão passando por dificuldade espiritual, ou dificuldade assim, de alguma enfermidade física ou psicológica. E o Senhor, ele falou... diga que eu sou com os meus filhos. Amém. E o Senhor me trouxe essa palavra de Tiago que diz assim: meus irmãos, tende grande gozo ou grande alegria quanto à caridade em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece, e assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta as tentações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Deus tem falado isso no meu coração. Paulo aqui, Tiago aqui, nessa carta, ele é muito certeiro no que ele fala, né, através do Espírito Santo. Ele diz assim, meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldade e provações. Será que só no tempo de Cristo ele estava assim? Será que Tiago estava falando só com os dele ali? Só com esses que estavam recebendo essa carta? Olha só. Então considerem isto motivo de grande alegria. É fácil, irmã? Não, né? Não é fácil. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer.
E isso se confirma lá, né, em Romanos capítulo 5, que Paulo ele fala, para que vos acrescente paciência e fé. Então aí ele continua aqui, Tiago, falando, portanto, deixem a presença do Senhor, perseverem, né? Deixem essa fé, a perseverança, a esperança crescer em vocês e que ela venha agir plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Amém. Isso é interessante. A gente fala que é uma instrução para jovens e para adultos e para senhores e senhoras, porque todos nós passamos, né, tribulações. Mas você já viu conforme a pessoa vai envelhecendo, passa aquela situação que pra gente, nossa, vai cair, vai arrancar os cabelos, mas aí você já olha assim, ele já olha, né, a pessoa com mais autoridade, experiência, olha e fala assim, calma, Isso não é nada. isso não é nada. Aí você fala, nossa, você é muito paciente, né? É uma pessoa de perseverança, Meu Deus. de fé. Eu sei que a situação é dura, é difícil, ainda mais hoje em dia, mas olha o que Tiago está falando. Nós temos que estar o quê? Plenamente perseverantes para que nós tenhamos a nossa fé aumentada em nosso coração. E isso tudo através do que? Da palavra de Deus, de uma comunhão com Deus, através da oração. E aí eu vou pular um pedacinho aqui, mas olha que lindo que fala o versículo 7. Quando pedirdes, ou quando pedirem, né? Quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta. Você já ouviu pregação falando isso? Difícil, né? Olha, é a palavra de Deus que está falando. Quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhe dê alguma resposta concreta. De repente a pessoa fala assim, nossa, mas eu estou orando, eu estou buscando, mas Deus não fala. São duas situações. Quando Deus não fala porque Ele está trabalhando a nosso favor e o silêncio já é uma resposta. Ou realmente nossa fé não está madura, não está da forma, do tamanho que o Senhor quer ver em nós para que Ele possa operar. Então olha lá, quando pedirem sem fé, não tenha fé suficiente, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida. E muito isso a gente vê quando a pessoa para no caminho. Não é? Tá assim, imatura, tá dividida, eu vou pro mundo, eu não vou pro mundo. Nossa irmã, eu gosto da igreja, mas é tão bonito. Ele simpatiza. Isso, exatamente, mas não simpatizante. Tá convertido dentro de si ao Senhor. Não quer ter o quê? Ele não quer ter uma comunhão genuína, um relacionamento genuíno com o Senhor. E aí fala aqui, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se, ora para um lado, ora para o outro. E sabe o que a palavra nos garante quando a pessoa está assim? Que ela está semeando tribulação. Porque a palavra fala, aquele que não planta nada, que não semeia nada, está semeando tribulação. Então a gente às vezes levanta uns, ai Deus, por que isso, por que aquilo? Não é por quê, pra quê? Pra quê, mas não pra quê da situação, o pra quê pra dentro de mim. O que o Senhor quer trabalhar no meu coração, o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer me ensinar. E o 12 fala, feliz é o homem que não cede continuamente e é fiel quando é provado. Porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àquele que o ama. Então Deus, Ele é fiel. E quando alguém for tentado, nunca diga, essas tentações vêm de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal. E Ele
próprio nunca tenta alguém. Isso é muito forte. Deus está falando com alguém que está nos assistindo e nos ouvindo. Deus, ele não tenta ninguém. São as nossas decisões, é o nosso plantio que vai fazer com que nós colhamos as consequências, sejam elas espirituais, sejam elas materiais, sejam elas até mesmo físicas, porque tem enfermidades que são concedidas por nós mesmos. Não faz uma atividade física, não tem uma alimentação regulada, vai ter enfermidade. Essa é a colheita. Plantou, vai colher. Às vezes cuida muito do espiritual, né? Mas não cuida da parte física, né? Então precisa. Tem um testemunho que no nosso ministério a gente usa muito, né? Meu filho, ele está fazendo faculdade de educação física, graças a Deus está no 2º ano. E ele dá, né, ele é meu personal. Ele é meu personal. E em casa a gente tem uma alimentação saudável no Senhor, naquilo que o Senhor nos instrui. A gente busca muito isso de Deus, né? E esse testemunho a gente leva para dentro da nossa casa. Testifica o nosso coração. Que tem um pastor muito importante, eu não vou falar nomes aqui, porque a gente aprende quando está em rede social, não ficar usando nomes, né, tal. Mas esse testemunho pode ser dividido, de repente as pessoas já até ouviram sobre esse testemunho, um pastor muito conhecido. Ele teve uma experiência que ele chegou a morrer, né, por falta de cuidado físico, por cuidar muito das coisas espirituais, Exatamente. das coisas de Deus. E Jesus falou para ele, olha, ele falou, nossa, chegou lá, olha, tá vendo? As pessoas que iam no velório dele morreu, era tão de Deus, por que ele morreu, né, tal. Nossa, Jesus levou, nossa, que coisa, mas não era tão de Deus. Aí Jesus falou para esse homem, para essa alma, e agora? Você morreu, não cuidou da sua saúde, e agora até eu sou culpado disso. Aí ele falou, olha, eu tinha uma grande obra na sua vida, mas foi tudo parado, encerrado, porque o cavalo que eu mandei, você não cuidou. Que ele quis dizer, o próprio corpo dele, né, era um instrumento da obra de Deus e ele não cuidou. Então, assim, Deus deu uma oportunidade de ressurreição a ele e ele falou que dali em diante ele estaria fazendo diferente e passou a cuidar da saúde. Isso é primeiramente Deus, depois a nossa saúde, né? E amar o próximo como a nós mesmos. Porém, no entanto, todavia, se a gente não cuidar da nossa saúde, do nosso psicológico, como que a gente vai fazer a obra de Deus? Não tem como. Por isso que a gente vê os ministérios de cura, aonde você vê que tem uma pessoa que trabalha com cura, não só com libertação, mas com cura, o ministério enche. Ah, vai ter fulano de tal lá no ministério. A gente vê bastante isso. Que tem o dom de cura, que ora e é curado. A gente vê encher porque as pessoas estão com problema de enfermidade. E o que mais me espanta não é só a pessoa do mundo que não tem conhecimento. São as pessoas que estão na presença de Deus. Então, o cuidado com a saúde e com o corpo também está na palavra. Sim. Somos templo do Espírito Santo. Olha quanta coisa Deus está falando aqui. É verdade, gente. São conselhos, assim, que vale ouro. Vale uma vida. Pode valer uma vida isso aqui. Vale uma vida. E até o que nós, assim, o cuidado do nosso corpo, ele também parte para o espiritual, parte para o psicológico e do psicológico para o espiritual. É verdade. Então, se de repente a pessoa não está bem, está enferma, como que ela vai orar, vai interceder, vai fazer a obra de Deus? É verdade. Não tem como. Não tem como. Então, Deus, ele é maravilhoso. Olha quanta coisa o Senhor está falando. Então, a gente não pode se deixar enganar. Que nós somos dependentes de Deus, dependentes da palavra de Deus. E aqui o Senhor fala, se está passando alguma situação, permaneça firme. Amém. Tenha perseverança. Amém. Porque Ele é conosco, mas nós também temos que fazer a nossa parte. É verdade. Não é? Que é Perseverar. Você está falando ali é mais acima. Sim, perseverança. Ele está falando ali que ele acho que cita aqui como a onda do mar, né? Que fica oscilando. Oscilando de um lado para o outro. De um lado para o outro. Então, às vezes a pessoa não consegue ter essa perseverança porque ela é movida por sentimentos.
Ela não consegue deixar essa palavra que é viva e eficaz aqui reger a vida dela. Ela é movida por sentimento e o nosso coração é enganoso. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Você não pode ser movido pelos sentimentos. Sim. Uma hora você está triste, uma hora você está com raiva, uma hora você está... Eu estou aqui hoje por fé. Amém. Porque hoje eu chorei. Hoje eu chorei bastante, hoje de manhã. Né? Se eu fosse movida por sentimento, eu tinha ficado em casa. Por quê? Porque eu estou vivendo luto ainda. Né? E hoje de manhã o irmão do meu esposo esteve em casa para ajeitar a porta, onde a gente vai guardar melhor as ferramentas que eram do meu esposo, umas coisas que eram dele ali. E aquilo mexeu muito comigo. A hora que eu peguei aqueles baldes, Cris, que ele pegou, tinha parafuso, colocou os parafusos num baldinho, os pregos, no outro, e escreveu, tá tudo assim, só pôr lá. Então, quando eu vi aquilo, mexeu muito comigo. Então, se eu me deixo levar pelos sentimentos, eu ia ligar e falar, gente, não vou hoje não vou, irmão Reinaldo, faz aí a programação, que nos primeiros dias do meu luto eles fizeram, e eles fariam, se fosse o caso, não ia ter problema nenhum, mas eu decidi viver por fé, acreditar na palavra, não nego o meu sentimento, a hora que vem o choro, eu choro mesmo, choro para Jesus. Faz parte. Eu Graças preciso a viver. Deus. E aqui essa palavra, como eu falei no primeiro dia, ela que está regendo a minha vida. Oh, né? meu Deus. E aí o que a irmã falou aqui, né? Não pense, olha lá, que o homem que não dá ouvidos, né? Ele não vai receber do Senhor o que ele precisa. Não pense que é o homem que vai receber. Feliz é o homem, feliz é a irmã que não cede e continua fiel quando é provada. Permanece, perseverar. É fácil. Não é fácil. Não Você já é perguntou fácil. Não é, gente. Não é fácil. Mas aí eu chorei, eu orei e eu fui fazer o que eu tinha que fazer. Fazer o bolo para trazer para os irmãos tomar o café. Que maravilhosa. Né? Fez até bolo pra gente. Meu fiz, Deus do porque céu. eu aprendi a servir. Sabe uma coisa, Cris? A minha vida inteira eu servi. Naquela semana que faleceu meu esposo, a minha família veio tudo para dentro da minha casa. Eles não me deixavam sozinho, porque eu sou uma das 9 dos irmãos, nós somos em 9, né? E o mais velho já faleceu, mas eles não desgrudaram de mim. Quem mora fora veio. Então, assim, o tempo inteiro, a minha irmã mais velha, que é viúva, ela veio e ficou comigo aqueles dias ali. E como ela já passou por isso, ela começou a falar, Nice, não faça tal coisa. Olha, não entre por esse caminho. Eu passei já, então olha... Ela foi assim, foi uma bênção na minha vida, sabe? Então, mas o que eu ia falar de servir? Eu a vida inteira servi. Eu servi. De repente, eu tô lá no sofá, ou lá na cama, que tem uma cama na minha sala lá, que eu assisto deitado numa cama, né? A hora que eu vou descansar. E a comida, eu falei, eu vou engordar esses dias, porque cada dia era uma comida. A minha nora, a noiva do meu filho, fazia comida, a mãe dela fazia comida, as minhas cunhadas, minhas sobrinhas, todo mundo. Sempre uma comidinha diferente. Falei, gente, temperinho diferente. Então foi um cuidado de Deus para mim aqueles dias, né? Mas eu sempre servi. E de repente eu me vejo sendo servida. Eu fiquei, você sabe que eu fiquei até meia... sem me situar na situação. Mas aí passou aquele período, não, Senhor, então vai servir de novo, agora vai, né? Foi o tempo da consolação, né? Foi o tempo da consolação. O tempo que nós somos consolados. Eu gosto muito dessa palavra aqui, Eclesiastes capítulo 3, que é tempo para todas as coisas. Sim. E todos nós vamos passar, né? Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de se ajuntar, de se afastar, de amar, de deixar de amar, de ser consolada. Sim. Tempo do luto. Tem que passar por isso, tem que viver. E a alegria da irmã, eu vejo, ontem a irmã estava lá na obra, ontem também estava lá, hoje ela está aqui. E é tão maravilhoso a gente trabalhar para Jesus, não é? É servir o Senhor, servir. Então, o que nós falamos desde o começo aqui, para você estar na igreja, absorvendo essa palavra, aleluia, deixando ela gerar vida dentro de você. Olha, acredita que é verdade. Isso é uma coisa verdade. Que você pode acreditar, sabe? Assim, é essa palavra. Amém. Você pode, assim, entrar de cabeça nela, que ela é verdade. E vai ter gente assim, mas eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Eu vou dar uma dica, ó, a palavra fala aqui, ó. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Ou seja, é só pedir que Ele dá de graça. E também, Cris,
uma coisa que é muito lindo de se ver numa pessoa é a pessoa que é humilde. Você não está entendendo? Procura alguém. Irmão, você já tem mais tempo de fé. Me ensina, me explica o que é isso aqui. Escrito aqui? Que vai para a igreja. A nossa sede toda quarta-feira ali tem estudo bíblico. Olha que bênção. E tem as salas por etapa, por idade das crianças, né? Tem os jovens, adolescentes, tudo. Eles frequentam ali e aprendem. Os adultos também têm tempo de oração e de ensino da palavra. Agora, no nosso culto ali, no tanquinho, eu falo que se a pessoa prestar atenção, no início do culto, às vezes o pastor Benedito dá uma abertura ali, pronto, já é Não, Deus fala. É uma Deus aula fala. de teologia, às vezes, ali já, sabe? Então, é só prestar atenção e pedir isso que ela está falando aqui, ó. Peça para o Senhor. Vai para o culto. Senhor, não estou entendendo, mas abre o meu entendimento. Isso. Abre os meus olhos espirituais, os meus ouvidos espirituais. Eu quero entender. Você vai entender. A irmã falou do hino, né? Desde ontem, quando a irmã Fernanda falou para mim, quer louvar um hino, né? Eu gostaria que você louvasse. Eu falei, irmã, isso não é da palavra. Ela, não, mas amém, irmã, a gente tá aqui, o Senhor diz, eis-me aqui, né? Seja o que for. E eu senti de adorar Aquieta Minha Alma, sabe? Aquele louvor, Aquieta Minha Alma. Sim. E aí a irmã perguntou agora se poder colocar no final. Irmão Reinaldo, aquieta minha alma. Aquieta Minha Alma. Por favor. Porque quando nós aquietamos a nossa alma, nós conseguimos ouvir Deus falar conosco. É verdade. Porque às vezes estão turbilhão, né, Cris? Muitas vozes. As vozes do mundo, né, as vozes das pessoas, as vozes aqui, né, da internet agora, das nossa cabeça e as vozes do maligno. Mas também tem a voz do Senhor, que fala conosco. Só nos aquietarmos. Aquilo que vem estridente assim, sabe, com aquela ira toda, é maligno. Mas aquilo que vem, será que isso, será que aquilo, isso daí é humana. É a voz da nossa consciência querendo, confrontando. É humana. Agora aquela voz que vem bem suavezinha lá no fundo do nosso coração, assim, bem tranquila, bem mansa, parece que você quase não ouve. É a voz do Espírito Santo. Olha aqui, ela é suave, né? É suave. É que nem quando a gente veio para o congresso, eu estava contando para a irmã Fernanda que essa semana, até testemunhei para ela e para o pastor Benedito, eu estava em casa, bem no começo da semana, eu oro com a minha mãe todo dia eu oro, oro muito, não oro muito não, ainda é pouco, mas assim, a gente tem as campanhas de orações, né, e eu oro com ela já faz muitos anos que a gente ora todos os dias. Antes das 0 horas, eu ligo para ela e a gente ora junto. E intercede pelas pessoas, pela programação da rádio, por vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. Né, os ouvintes, é uma intercessora. A gente sempre está orando e intercedendo. E aí o que acontece? Ela estava falando comigo e ela falou, o pastor colocou a gente para orar e tal. E a gente já estava orando já pelo congresso. E Deus falou assim, bem no fundinho do meu coração, deixa tudo aqui na sua casa, eu vou cuidar de tudo e vai no congresso. Porque eu quero te usar lá. Eu quero usar os meninos lá, os meus filhos lá. É um congresso de jovens, eles são jovens. Mas foi aquela voz assim, bem... suavezinha, né, só Cris? Quase que não acontece. Daí não tem nem espaço para você falar. Porque quem tem comunhão com Deus, falar, será que é da minha cabeça? Não tem. Mas quem ainda não tem habilidade, não se preocupe, vai acontecer de vez em quando e falar assim, será que é coisa da minha cabeça? Eu vou dar uma dica, tá? Quando isso acontecer, você fala assim, Espírito Santo, me confirma isso que o Senhor está falando. Ele confirma. Mas a gente que já se move, já trabalha no meio espiritual, quando a gente ouve, não fica nem espaço para dúvida. Aquilo ali fala com a gente, aquela voz mansinha, suave, e você tem aquela certeza, eu preciso fazer tal coisa. Acabou todo o resto da semana, o foco era o congresso, e a intercessão, a oração. E eu falei para meus filhos, olha, vamos lá no congresso que Deus vai trabalhar e vai falar conosco lá, e nós vamos trabalhar para o Senhor. Mãe, mas sério, a senhora vai? Aí mãe, eu tenho as coisas da faculdade, outra mãe também tem coisa da faculdade. Mãe, a senhora vai mesmo? Tem certeza? Me perguntaram umas 3 vezes. Meu marido ficou sem entender, né? Meu esposo ficou sem entender, porque eu já tinha vindo semana retrasada aqui, rapidamente, ele, de novo, você vai lá? Eu falei, o Espírito Santo de Deus mandou eu ir. Daí,
Já não duvida, porque já viveu muitos milagres, já andamos sobre muitas águas junto. Ele, nem? Tá bom. Então tá bom. Que hora que você vai? Que dia que você vai? Como que vai fazer? Daí, segundo o que o Espírito Santo de Deus falou, né? Falei, a gente vai no sábado, segunda-feira a gente retorna, tal. Tá bom. Aí eu tô lá em casa, eles perguntando, eles questionando. E aí eu falei, nossa, mas tem as coisas da igreja, Senhor, e agora, né? Eu cuido de tudo. Aí os meninos conversando com o nosso mestre, com o nosso pastor, pastor, a gente não vai no congresso, assim, assensado, né? Meu avô, minha avó, eu também mandei pro irmão, olha, eu tô indo ver meus pais e tal. Tá tudo certo, tá em família, tá tudo certo. Meu pastor foi o Espírito Santo de Deus, falou, vai. Ele sempre fala assim, se o Senhor falou, vai. Olha o comprometimento, né? Quando a gente tem com Deus, as pessoas reconhecem, né? Reconhece. Vai. E aí o meu filho virou e falou assim, mãe, tem certeza? Eu tenho. Vai ser uma bênção, tá bom. A gente chegou no sábado, teve todo aquele movimento espiritual que é onde nós trabalhamos, com o batismo do Espírito Santo, é onde nós nos movemos, né? Porque o ministério nosso lá, ele também é apostólico, e muito sobre o batismo do Espírito Santo, a gente conhece esse movimento, a intercessão desse movimento, a gente já estava em consagração, porque o Senhor tinha falado conosco. Quando Deus fala, sempre eu estava lá em São Pedro. Ele dá antes, né, irmã? Ele fala antes. Fala. E essa vozinha que você falou, né? Essa vozinha suave, mansa, né? É como... Cuidado aí, irmão. Essa cadeira aí é meio... suave. Quando ele fala, é como lá o Elias, né? Quando ele vê aquela brisa, vem aquela pequena nuvem, né? É uma coisa suave. Não é? É mansa, né? Suave. E que ia chover. O Senhor falou que ia chover e pensa que viu aquela nuvem estrondosa, aquela coisa, aquele trovão. Não. Era uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E ele é bem suave mesmo. Sutil, às vezes, você precisa ser sensível. Isso. Falando de Elias, é bem colocado, né? A gente vê lá o testemunho de Elias quando ele entra na caverna, que ele estava deprimido pelos acontecimentos. Olha lá nós de novo, será que é só hoje que a gente vê sobre depressão? Não, lá atrás, quantos mil anos atrás já existia a depressão? Ele fica deprimido, matou tantas pessoas, tanta gente ainda sofrendo ameaça, não sabia que existiam profetas que não tinham se prostrado. Ele achou que era só ele, Só né? ele, só que ele estava sozinho, se sentiu angustiado porque estava sozinho. Não que Deus tinha abandonado, mas ele se sentiu sozinho, angustiado. O que ele faz? Não quero, Senhor. Caminhou no deserto, mesmo ali, né, os anjos servindo ele, caminha mais um pouquinho. Entrou na caverna, aí veio fogo, veio terremoto, veio enxofre. Nada ali estava a voz de Deus, nada ali estava Deus. Onde Deus estava? Quando passou tudo? Aquela brisa. Brisa. Olha isso. Brisa. Na brisa. Espírito Santo. Então, assim, eu lembrei da nuvenzinha porque ora e fala pro moço, né? Dá uma olhada. Né? E você pensa que é um negócio muito grande, mas não. Uma coisa simples. Né? E parecia que ia ser simples esse final de semana. Quando a gente chegou, parecia, só parecia. E aí o Senhor fez chover. Fez chover. Foi bênção. E os meninos falavam, mãe, que maravilha, olha, trabalhamos ali, né, fizemos o que Deus nos capacitou, que Deus, né, tinha falado que ia fazer, nossa. Né? E aí domingo, então, ficaram impactados com a palavra, uma palavra maravilhosa, e puderam testemunhar também, e Deus faz a obra completa e não nos deixa enganado, né. Quando ele fala, ele cumpre. Às vezes a gente... ele fala e você tem que ser obediente. Isso. Sensível à voz dele. Isso. E obedecer, aí você vive o propósito, né? Você vive as promessas, passa pelo processo para viver o propósito, viver sentindo a pele aquela da promessa de maravilhosa, né? O cumprimento da promessa na vida da gente. É muito lindo de ver. Uma coisa que nós temos que entender, mano. Todos nós que temos fé no Senhor, que temos amor a Deus, independente de placa, né? Mas nós que temos amor a Deus, nós cristãos que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto,
Nós temos que entender que o céu não vai ser, a eternidade não é o amanhã, não vai ser para o amanhã. A eternidade, ela começa hoje. É verdade. Nós vivemos as etapas aqui humanas, mas a eternidade, ela é hoje. É verdade. Hoje. Então, assim, não, lá no céu, lá na eternidade, vai demorar, quando Jesus voltar? Não, é hoje. Deus chama hoje. Já começa. Hoje. Né? Todos os dias é dia de glorificar ao Senhor, de adorar ao Senhor. Todos os dias é dia de ouvir a voz do Senhor, de se entregar ao Senhor, de, isso aqui, manual de vida, palavra de Deus, manual de vida, que nos é confirmado aqui todos os dias na palavra dele, a presença dele, o cuidado do Pai. Cuidado. Como eu amo o Senhor. Como eu vejo o cuidado de Deus na nossa vida. A nossa eternidade, ela é hoje. Não é amanhã e não é depois da manhã. É agora. Amém. Precisa crer e viver já, né? Isso. E se você fala assim, mas como eu posso fazer isso? Eu tô afastado. Eu não tô bem. É hoje, é agora, é esse momento, só de você fechar seus olhos, fazer essa oração que nós vamos fazer agora com vocês aí, intercedendo juntos. O Senhor já vai estar agindo na nossa vida, já vai estar operando sinais, maravilhas, já vai estar entrando na nossa necessidade. É verdade. Isso é profético. De repente você está com alguma necessidade, seja ela física, material, espiritual, financeira, Deus já vai estar entrando com providência. Amém. Creia em nome de Jesus. Seja o seu tempo de luto, seja o que for, Deus está entrando com consolo. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, creia. Deus é fiel na palavra dele. Ele tem um comprometimento com a palavra dele. Se ele nos colocou aqui, ele diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estaria aqui. Já estamos em 2. E você que está em casa, pronto, está selado. Está selado, irmão. É tão forte isso, irmão. É simples, mas é tão poderoso. É tão simples. Meu filho, quando ele ministra a palavra, ele fala isso, sabe? O evangelho é tão simples que o ser humano complica as coisas. Quando houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Se Jesus está no meio, meu Deus, pronto. Não tem nenhuma situação negativa, não tem maligno nenhum que fique em pé. Amém, Jesus. Glória. Irmã Cris, vou mandar um abraço aqui pro pessoal. Eu tô vendo que eu consigo visualizar aqui pelo meu Face aqui, né? Eu falei aqui, né, na live, tem 3 pessoas que estavam comigo durante aquele período na minha casa, que eu falei que estavam me servindo. E uma delas falou: e você serve muito bem. A Daiane, que é a minha sobrinha. Então tá a Rosimeire, que é de Pederneiras. Um abraço, querida. Deus abençoe. A Daiane e Pedro, minha sobrinha também, aqui de Botucatu, acompanha. O irmão Germano, da nossa congregação. A irmã Irene, também acompanhando, a Irene Perde. Deus abençoe a irmã Irene. A Irene é uma querida. Não passa muitos dias, ela liga ou manda áudio para saber como eu estou. Um beijo, minha querida. E a minha tia Jandira, Deus abençoe, tia. Um abraço para a senhora aí, tá? Que eu consigo visualizar são essas, mas depois acaba as pessoas entrando mais aqui, né? Eu queria, antes de você orar pelas pessoas, irmã Cris, né, que o nosso tempo também já foi embora, a gente ficaria aqui muito tempo. Gostou? Uma delícia falar de Jesus. Esse assunto aqui é bom demais. E conversar com quem anda com ele, que delícia. Deus. Maravilhoso. Amém. Né? Os nossos apoiadores estão no jeito, irmão? Não, porque foi feito refazer. Para refazer? Então tá bom. Eu vou deixar os avisos para vocês aqui da congregação do Tanquinho, tá? Ali nós temos cultos todas as... na quinta-feira, às 7h30 da noite, a irmã Silvia Correia está sempre ali dirigindo um culto, e nesse culto a gente recebe os visitantes de outros ministérios. Então tem grupo de dança, de louvor, está sempre ali nas quintas-feiras, sempre alguém de fora ministrando a palavra também, né? No domingo, às 18 horas, o culto com a nossa orquestra linda, maravilhosa, abençoada a nossa orquestra. Mesmo. Né? Coisa linda, é a riqueza mesmo, né, da congregação. Eu acho uma coisa linda. E eu sempre faço live dos hinos da harpa. Aí o povo assiste. Os irmãos que já não têm condição mais de estar indo para a igreja, né, os irmãos mais de idade, que quando se converteram
se converteram ouvindo esses hinos da harpa sendo acompanhado pela orquestra, eles se alegram, né, em Deus ali. Então, todos os domingos às 18 horas nós temos culto, terça-feira. Uma terça sim, uma terça não, tem aula de música, então intercalado com ensaio do coral e aula de música. Essa terça agora o pastor já falou que é aula de música. Amanhã, acho que é às 7h30, o pastor Benedito já está ali na igreja e dando aula de música. Um sonho antigo, irmã, que eu retomei agora. Glória a Deus. Né, que eu fiz, quando eu fui pegar no instrumento, aconteceu um monte de coisas, umas coisas que não deu. Ficou parado, aí naqueles primeiros dias meus de luto, o Senhor já colocou no meu coração. Pronto, olha lá. Né? Você vai voltar. Agora está em aquela vozinha suavezinha, que falou aqui comigo, e eu falei, vamos voltar. Comentei com o pastor uma visita que ele foi fazer em casa, levar a Santa Ceia uma semana após o sepultamento do meu esposo, e aí eu falei desse desejo de retomar, né? Aí quando eu cheguei na quarta-feira, na tarde da bênção, eu já estava com bona lá. Vamos lá então. Eita glória! Então, estamos estudando. Então, na terça-feira, se você quer aprender a tocar um instrumento, ler a partitura, apareça ali na rua Palmeiro Biazon, número 20. O pastor está ali todas as terças-feiras. Uma terça ensina música, outra terça aula do coral, né? Você vai aprender a cantar. Palmeiro Biazon, número 20. Glória a Deus. Bairro do Tanquinho ou Vila Padovan, né? Tanto faz ali. Então, eu já falei. E na quarta-feira, eu estou ali todas as quartas, às 15 horas, na tarde da bênção, tá? Então, a minha tia, eu tenho uma tia que já tem 81 anos de idade, a tia Rosa, e ela frequenta a tarde da bênção, ela tem condição de ir à noite. Tem uma outra irmã também que não tem condição de ir à noite, vai durante o dia. E algumas outras também que trabalham. Então, elas vão intercalando, né? Uma vai numa quarta, outra vai na outra. Mas é um culto com poucas pessoas, mas cheio da presença de Deus, né? Quem já foi sabe como é, e eu te convido para estar com a gente nessa quarta-feira, adorar a Deus. No final a gente tira um tempo para orar de joelho e apresentar todos os pedidos que a gente recebe. Nós temos um caderno de oração ali que as pessoas vão mandando, manda no WhatsApp, eu já mando para a irmã, para a Sueli, que eu falo que é a guardiã do caderno de oração, e aí eu já anota ali, e depois a gente, cada quarta, ora com o caderno, né? A gente vai folheando assim, apresentando a Deus os pedidos. Então, se você quiser estar com a gente nessa quarta às 15 horas, tá bom? Então é isso, amados. Encerrando, agradecendo a Deus pelo congresso que teve dos nossos jovens esse final de semana, foi uma bênção. E os meninos que fazem a programação aqui, né, irmão Reinaldo? Sim. Toda terça-feira, às 19 agora? 19 horas. Às 19 horas, tá aqui. Os netos do pastor já estão indo pro segundo ano já. Deles, né? Perseverantes. É uma coisa rica. Se você ainda não teve a oportunidade, entra lá pelo aplicativo e escuta, porque... Inclusive o programa o culto de ontem já está na TV Web já. Tá na TV Web, que é a TV da rádio. É o culto de ontem, você tem a oportunidade de assistir de novo e aprender de novo daquela palavra, se alimentar. Nós estamos que nem a vaca que fica ruminando. Come, depois fica ruminando. O meu pastor, ele fala isso. Segunda-feira lá no nosso ministério nós temos os trabalhos em células, né? E de segunda-feira são feitas células nos lares, e é para ruminar a palavra que foi lançada. É uma bênção, nós estamos ruminando. Glória a Deus. É alimento, né? É maravilhoso. Então, graças a Deus por tudo que aconteceu, e graças a Deus por sua vida, Cris, por estar aqui, por aceitar o convite, né? Na verdade, a sua mamãe fez uma sugestão e eu não fiz agenda, porque aquela vozinha suave falou comigo, não agende ninguém, eu estou preparando, né? E às vezes acontece isso, eu não agendo, e vai chegando na segunda-feira, vai me dando um negócio assim, porque eu falo, mas meu Deus do céu, daí eu sei que é para eu fazer, né, irmão Renato? Isso aconteceu algumas vezes aqui, né? Aí eu sei que Deus quer me usar na mensagem, então é isso. Mas hoje, obrigada, Cris, por estar aqui, né? Deus abençoe você, o menino dela que está ali, que vocês não estão vendo, mas ficou aqui o tempo todo com a gente ali, apoiando, né? E monitorando esse celularzinho. Né? Hoje o nosso querido Pedro não pôde estar, né? Meio gripadinho. Outro filho também teve um outro compromisso. E não pôde estar. Né? Mas a gente vai agendar mais pra frente, viu? Esse é qual? Esse é o Theo, esse é o recém-nascido. Então, 19 anos, é maior que eu. Então, ó. A gente vai agendar uma vez, mais pra frente, vocês se preparem, e vem os dois meninos pra falar, tá? Amém. A gente
Aí a mãe vai ficar intercedendo aí, os meninos vão Sempre. falar que, ó, o tempo parece que é bastante, mas é curto. É rapidíssimo. Vai muito, porque o assunto é rico, né? Amém. É rico demais o Senhor Jesus. Então é isso, queridos, nossos avisos são esses. Passei agora, Cris, fala da sua igreja, o seu endereço lá, como que te encontra nas redes sociais, os dias de culto lá, porque pode ser que tem alguém lá de São Pedro que assiste e queira conhecer. Oh, glória a Deus. Olha, nosso ministério chama-se Shekinah de Deus, Templo dos Milagres, e nós ficamos lá em São Pedro, né? E todos estão convidados para os cultos que sempre são às 19h30, de quinta-feira à noite e de domingo à noite. Nós temos a sala de cura com a pastora Cristina de quinta-feira de manhã também. Todos os dias oração e intercessão no ministério também, das 6, começa assim das 6 da manhã, mas das 7 às 8 já tem gente no templo orando. Todos os dias é um povo de muita oração. Então estão todos convidados. Eu não vou falar o endereço porque a pessoa não vai saber, mas se chegar no pé da serra, facinho. Onde fica? No pé da serra, você vai ver uma bifurcação. Na bifurcação você já vai ver o templo, a igreja. Então é maravilhoso, tá? É ou Gruta dos Anões, sentido Gruta dos Anões, ou Pé da Serra, você já vai ver. Quem lá. Sabe um dia a gente não pega uma van aqui? Glória a Deus. Cultuar a Deus com os Todos irmãos. estão Porque São Pedro é perto, né? São Pedro é perto, graças a Deus. É pertinho. É 1 hora daqui. É uma horinha, pertinho. Quando eu vou pra Mogi, na casa da minha irmã, a gente é caminho. A gente passa por São Pedro, né? Amém, olha lá. E tá convidada, viu? Quinta-feira às 19h30, todo domingo tem culto também às 19h30, das 7 às 8 da manhã tem oração e intercessão, e toda quinta-feira de manhã a nossa apóstola Cristina, usada em cura, sinais e maravilhas, nós temos a sala de cura. Olha que benção. A partir das 8 da manhã também. Então, assim, toda quinta-feira, a partir das 8 da manhã, a gente vê pessoas sendo curadas de câncer, saindo andando sem muleta. Deus tem operado muito. Olha, gente, quem fala que Jesus não opera mais milagres, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Opera. Fala em Hebreus, né? Então, o que mudou foi a fé do povo, o jeito que as pessoas encaram isso. Mas se a gente começar a viver do jeito que ele ensinou, a gente vê. E nós temos também a programação da rádio, toda segunda-feira, que é dia, assim, profético, que é com o nosso pastor Eduardo Martins e convidados, das 18h30 às 19 horas, é meia horinha só. E aí, quarta-feira tem eu e o Rabino Serginho, a irmã Cris e o Rabino, tem sido bênção também, a gente trabalha dentro de hermenêutica, né? Ele dentro da parte do hebraico, da cultura judaica, e eu nas cartas paulinas, que tem sido maravilhoso esse tema, esse Olha trabalho. Que lindeza, gente, que riqueza. A gente trabalha com hermenêutica. E qual que é a frequência? É na Comunidade FM 106.3, Comunidade FM 106.3, estão todos convidados. De quinta-feira, Batalha Espiritual, Pastor Arnaldo, Apóstolo Arnaldo e mais convidados. Sexta-feira, Apóstola Cristina, com cura, copo com água, oração, intercessão, mover também muito grande. Então a gente tem trabalho de todas as formas. Olha que benção. Se encaixa todos os perfis. Que benção. Tá, gente, entrou na live aqui a Ana Bernardina, irmã Ana, um abraço para a senhora, viu? Olha, os nomes que eu falei aqui, que eu mandei os alôs, está aqui anotado, põe na minha Bíblia e leve para oração. Tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigada a todos. Irmão Reinaldo ficou na técnica para nós hoje aí. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. O Theo ficou aqui monitorando esse celularzinho aí para nós, né? Tô falando celularzinho porque né, eu não sei mexer direito. Eu faço as lives da igreja lá do meu jeito, com meu celular assim. Tudo que é louvor eu tô fazendo, tudo que acontece eu faço as lives individual ali, né? Principalmente esse final de semana. E acabo pondo lá no meu Face, porque tem muita gente que não tem oportunidade de ir, né? Mas ela acompanha ali. E o nome do Senhor está sendo levado, propagado, anunciado, né? O Evangelho sendo anunciado. Nós também temos as lives também do Ministério, da Shekinah de Deus, Templo dos Milagres. Estão todos convidados para estar participando também. Faça assim o que o seu coração mandar. Amém. Né? Só não deixe de estar na presença de Deus. Amém. Olha, irmã Cris, gente, estava esquecendo, antes dela orar para encerrar, eu quero convidá-los, que eu não anunciei antes, porque tinha esse congresso, daí fica muita coisa, as pessoas acabam não guardando as datas, né? Mas dia 20 agora, nós vamos fazer um culto de ação de graças por 1 ano da Tarde da Bênção, tá? Dia 20 de junho vai ser às 14h30.
Porque se eu fizer à noite, as pessoas que não têm condição de ir à noite, elas estiveram comigo o ano inteiro, elas não vão poder estar no aniversário. E julho também é um mês frio, né? Junho, agora, junho é frio. Frio, né? Frio. Junho e julho é frio. Então a gente vai fazer 2h30 da tarde, é um culto em ação de graças, né? Já convidei a irmã para pregar a palavra, para louvar, para dançar, mas você está convidado para estar conosco no dia 20, ali no Tanquinho, 2h30 da tarde, tá bom? Irmã, Vamos agora lá? sim, ora pelo povo, ora por nós todos. Aleluia. Vamos fazer o que o Senhor nos chamou, né, a fazer, estar intercedendo, orando por amor, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Feche seus olhos, abra seu coração, deixa o Espírito Santo falar com o seu coração, com a sua vida nesse momento. Deixa o Senhor trabalhar na sua necessidade. Papai querido, Papai amado, nós estamos aqui, Senhor, adentramos a sua presença, Senhor. Nós entramos diante de Ti, Senhor, humildemente, Pai, porque nós necessitamos da sua presença, nós precisamos do Senhor todos os dias, Papai. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, com o coração aberto, Senhor, com o coração quebrantado, Senhor, para ouvir a sua voz, para entender o que o Senhor vem a falar conosco, Pai, para dispostos a obedecer a sua vontade, a sua palavra. Senhor, o Senhor preparou esse momento para estarmos aqui. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, no profético da Tua palavra, e o Senhor vem agir, Senhor, nas nossas necessidades, Pai. Necessidades, meu Pai, espiritual, necessidades psicológicas, necessidade física, Senhor, necessidade material, Pai. O Senhor é Deus que conhece, Senhor, a cada vida que aqui se colocou, Senhor. O Senhor conhece a vida da Rosimeire, o Senhor conhece a vida da Daiane, o Senhor conhece a vida do irmão Germano, da Irene. O Senhor conhece, Senhor, a vida da Jandira Pontes, da Ana, do Bernardino, da Ana Bernardino, Senhor. O Senhor conhece cada vida, Pai. O Senhor é Espírito Consolador, o Teu nome é Consolador. Aleluia. Que o Senhor venha, Pai, agir, Senhor, nas nossas necessidades. Que o Senhor venha nos convencer, Senhor, do Teu amor. Que o Senhor venha nos convencer, Senhor, que nós somos necessitados de Ti, Senhor. Somos necessitados da Sua presença. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, Pai. Jesus, Pai, Senhor. cada um, Senhor, que está assistindo essa live, que está ouvindo a rádio, Pai. Que nós sejamos um canal com essas vidas agora. Sim, um canal Senhor. de intercessão, um canal, Senhor, de oração, um canal que vem levar, Senhor, a Ti todas as petições, Pai. Todas as orações, todas as petições, tudo aquilo que as pessoas têm necessitado, Senhor. Todos os questionamentos, Pai. Oh Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Às vezes vem dúvida no nosso coração, Senhor. Mas o Senhor, Pai, o Senhor diz para nós não duvidarmos, apenas cremos no Senhor. Apenas cremos no Seu agir, no Seu mover. Apenas, meu Pai, temos perseverança, Amém, Senhor. Senhor. É para a gente perseverar, é para a gente não desistir, Senhor. O Senhor pede, Senhor, aos nossos corações através do Espírito Santo, como uma brisa suave que vem tocar a nossa face. Nesse momento, Pai, entra na necessidade dos Seus filhos. Amasureka labachurianda lamai. Oh Deus, essa porta, Senhor, que não se abre. Oh Deus, abre as portas para os Seus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Escancara as janelas dos céus para os Seus filhos, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que vem querer, Senhor, interromper o agir do Senhor, que caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, abre as portas, Pai, para que a necessidade, Senhor, seja alcançada, Senhor. Para que todos possam ver o agir do Senhor. Pai. Para que os testemunhos cheguem até os ouvidos das pessoas do agir do Senhor. Aleluia, Espírito Jesus. Santo de Deus,
cura agora essa Sim, enfermidade, passa teu bálsamo, tira o desespero, Sim, tira a Senhor. dor, Senhor. Quantos estão ali, Senhor, precisando da cura, Pai? Aleluia, Esses que Jesus. estão assistindo, que têm necessidade, Sim, Pai. Senhor, de ser curado. Em O nome Senhor é o de mesmo Jesus. Deus de ontem, hoje e eternamente. Como a irmã falou, o Senhor curava, o Senhor cura hoje também, Senhor. Amém, Senhor. Todos que necessitam da cura. Em nome de Consola, Jesus. Senhor, aqueles que necessitam do consolo, Pai. Traz vida, traz paz, traz alegria. Que nós possamos viver, Senhor, que nós possamos, meu Pai, estar na frequência da gratidão, Senhor. Aleluia, Jesus. Porque já cremos no agir do Senhor. Que nós venhamos ser gratos, meu Pai. Aleluia. E testemunhar e testificar a tua grandeza. Em nome de Aleluia. Jesus. Que haja cura para quem necessita da cura. Glória a Deus. Que as portas sejam abertas para aquele que necessita das portas de emprego abertas. Amém. Para aqueles Jesus. que necessitam, Senhor, da área Amém, financeira, Senhor, um milagre. Que o Senhor opere um milagre. Para aqueles que necessitam do mantimento, Senhor. Para aqueles, meu Pai, que necessitam de uma palavra de consolo, venha se sentir nesse momento consolado. Para aqueles que têm a dúvida, Senhor, que o Senhor tire toda a dúvida. Amém, Pai. Jesus. Que aqueles Oh, que glória. necessitam, Senhor, essa luta, essa batalha espiritual, esse levante do maligno, não vai permanecer, Amém. não vai Amém. prevalecer, Amém, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que todo levante caia por terra, que essa vida venha testemunhar e testificar. Aleluia. Que Deus agiu, que Deus foi maior e é maior Glória a Deus. diante de qual que seja a situação. Aleluia. Em nome de Jesus, ser conosco no Amém. nosso retorno para o nosso lar, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. E todos que abriram a porta, que abriram a live, que abriram a oportunidade, que abriram essa rádio, sejam abençoadas em nome de Jesus. Obrigada, Amém. Pai. Amém. Amém. Graças Glória a a Deus. Deus. Ai, gente. Deu até calor agora. Olha lá, todo mundo arrancando a blusa. Por mim, se poderia ir orando, e Oh, eu ficar aqui glória. na concordância, Aleluia. e pelo Espírito Santo a gente vendo o Oh, quanto que Deus está glória. trabalhando. Eu creio. Glória a Deus. Eu estou em posse. Chegou aqui para mim agora os nossos apoiadores. Ficou pronto, né, irmão? Ficou. Então Glória. vamos ler aqui. Ceifeiros da Última Hora, Centro de Recuperação Pastor Cristiano, 14996324387. Gente, se você quer investir numa obra séria, quer ajudar, ajude o Pastor Cristiano, que é do Ceifeiros da Última Hora. Leonice Laureano, esta que nos fala, bolos e doces, tá? Se você quiser encomendar o seu bolo, seu doce, você faz contato comigo através do 14988277345. Entra no meu Instagram, você vê ali meus trabalhos, tá? Laureano, Leonice, bolos e doces. Você Glória. pode vir lá e acompanhar os trabalhos, né? Eu tô sempre postando ali, né? Os trabalhos. Transporte Escolar Anjinho, tio Anderson, 14996495255, 14998442499. Sorveteria Naturais, é isso mesmo, irmão? Isso. 3815-2809. Ai, sorveteria pra mim é algo assim que, só de falar, aquece meu coração, né? Porque meu pai entrou para trabalhar numa sorveteria quando eu tinha 6 meses de idade. E já era adulta, casada, já com filho, e ele ainda trabalhava, né? Então, assim, cheirinho de sorvete, cheiro de sorvete de morango, de flocos, aquele cheiro de sorveteria me traz recordação muito boa do meu pai, né? Eu ia com a mãe levar janta para ele e a gente entrava, era o máximo. Você entrar lá dentro da fábrica do sorvete, sabe? Nossa, a gente se achava, né? Era muito maravilhoso. Sorveteria Naturais, 3815-2809. A B Informática, Ângelo, 14-99776-6804, fica na rua 21 de abril, 382, Vila Mariana. Doutora Marta Canata, psicóloga clínica. A gente sempre fala que ela é maravilhosa, né? E é mesmo. Terapia para a família, para adultos, crianças e adolescentes. 14-996-94-2884 e ela atende online, né, Sim. Ju? Terapeuta Marta Paiva. A Marta é uma bênção, né? É minha amiga, querida do coração. Ela começou a vir aqui comigo no programa do Espírito Santo, agora ela já tem o próprio programa dela aqui na rádio, né? E ela fez terapia nesse meio tempo, né? Formada. E às vezes a gente vai a algum trabalho, culto de mulheres, assim, ela me dá carona, então a gente vai conversando, eu falo que eu vou fazendo terapia, sabe? Eu vou pro culto e volto fazer terapia com a Marta. Glória a Maravilhosa.
Marta Paiva, essa aqui é outra Marta. Essas Marta é umas bênçãos. 14997167761. E Salão de Cabeleireira Thelma Amaral, 14997582985. Esses são os nossos apoiadores. Ficou muito bonitinho o trabalho aqui, esse papel é bem no capricho mesmo, tá? Então, queridos, estamos encerrando. Muito obrigada, irmã. Muito obrigada a todos. Na paz do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima segunda-feira, se o Senhor nos permitir. A nossa agenda esse mês já está completa. Agora, começar a agendar os irmãos para o mês de julho. Em nome de Jesus, tá? Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças e paz.